Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje eu vou conversar com Ana Isabel Lima, ela que é doutora em psicologia e membro colaboradora do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Norte. Na pauta, Janeiro Branco, mês aí alusivo à prevenção aí às doenças mentais. O Band Entrevista está no ar. Já de volta aqui recebendo na minha bancada a doutora Ana Isabel, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês. Falando aí de um tema que é saúde mental, que tem a sua alusão também agora no mês de janeiro, mas que é trabalhado, e a senhora me dizia agora em off, pelo Conselho Regional de Psicologia durante todos os 12 meses do ano. Exatamente, exatamente. A ideia é que a gente não foque num mês somente. Né, que a gente possa pensar sobre saúde mental durante todo o ano. É muito comum a gente focar no janeiro branco, naquele setembro amarelo, ou seja, como se a gente estivesse vivendo e de vez em quando a gente lembrasse, opa, é mesmo, eu também tenho saúde mental para além da saúde física. Né? E aí é importante da gente pensar realmente sobre como é que a gente está se sentindo, o que é que tem promovendo esses nossos sofrimentos ao longo do todo o ano. Doutora Ana, geralmente os meses que têm cores alusivas, eles vêm com doenças como câncer, a maioria em prevenção ao câncer, doenças que você tenha como prevenir. A saúde mental tem como prevenir? Existe um método preventivo para que você não venha a ser acometido por alguma doença mental? É muito importante, muito interessante a sua pergunta, porque a gente costuma muito pensar na saúde mental como se fosse assim, não, eu estava bem, e aí, de uma hora para outra, fiquei com depressão, fiquei com ansiedade. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa especificamente na doença, né? Especificamente. Só que a gente precisa pensar que não é de uma hora para outra, não é do nada. Ao longo da nossa vida, dos meses, questões sobre trabalho, família, relacionamento, a gente vem desenvolvendo dificuldades, algumas limitações, alguns sofrimentos que vão acabar, né, muitas vezes, ocasionando o que a gente chama de doença mental. Então, ao invés do convite hoje para todo mundo que está nos vendo agora de manhã, é que ao invés da gente focar na doença, depressão, ansiedade, consumo de drogas, por exemplo, a gente pensar sobre o que é que está promovendo esse sofrimento. O que é que tem tornado a nossa vida tão difícil, tão desgastante, né? E aí a gente vai começar a tentar desconstruir, tentar rever esse sofrimento para que eu não desenvolva uma depressão, uma ansiedade ou um consumo de drogas, por exemplo. Ou o estresse, que hoje também é um dos carros-chefes quando a gente fala em doença mental. Existe uma faixa etária, doutora, que hoje a gente diga que é o ápice das pessoas que são acometidas por esse tipo de doença? Pelo estresse, especificamente, porque cada transtorno tem uma determinada faixa etária, né? Então, a gente fala saúde mental como se fosse uma coisa só, mas são milhões de coisas. O estresse, por exemplo, está muito relacionado ao trabalho. Carga horária, questão de salário, assédio moral, assédio sexual, violências dentro do âmbito do trabalho. Então, o estresse, especificamente, é muito comum na vida adulta, principalmente vida adulta inicial, que é quando a gente está entrando nesse mercado de trabalho, a gente está se redescobrindo, a gente está vivendo novos relacionamentos e o dia a dia nos suga muito, né? A gente tem que ser magro, bonito, perfeito, inteligente, tem que ganhar dinheiro, quer dizer, a gente tem que ser muita coisa, só que ninguém consegue se adequar a esse modelo ideal. Então, a ideia é que a gente, né, repense um pouco essa nossa correria, essa nossa dinâmica exacerbada para diminuir, talvez, eu não digo acabar, porque estresse é algo muito natural do ser humano, mas diminuir esse estresse que chega a ser doentio. Deixa eu, então, mudar um pouco o norte do que eu ia perguntar. Já que cada faixa etária tem a sua, vamos por faixa etária. Qual hoje o problema mental que mais atinge as crianças? Ai, milhões, assim, né? A gente tem desde os transtornos relacionados à aprendizagem, né? Que a gente escuta muito, mãe, pai, cuidador que está aí escutando em casa. Ah, porque meu filho não presta atenção, porque meu filho não está conseguindo render lá, enfim, né? Questões sobre educação, até questões sobre violência também relacionada à criança, a gente também não pode esquecer, abuso sexual, consumo de substâncias. A gente pensa a questão do consumo de drogas lá na vida adulta,
mas em muitos casos começa na infância, adolescência, chegando na vida adulta. O próprio suicídio, por exemplo, que é algo que a gente só pensa lá em setembro, existem casos de suicídio entre crianças e adolescentes, né? Que é algo que a gente não fala com tanta frequência. Então, a infância ela é permeada por diversas dificuldades. Se eu pudesse pensar questões sobre aprendizagem, sobre rendimento escolar, sobre dificuldades de relação com a família. Os idosos. Idosos, se eu pudesse pensar, e eu estou sendo bem assim, bem talvez irresponsável pensando só um, mas questões sobre abandono que geram muitas vezes depressão, né? A depressão entre idosos, o sofrimento mental entre idosos é algo que vem se tornando cada vez mais frequente, considerando as limitações da velhice. Então, você não é mais aquele adulto que, enfim, trabalhava, resolvia mil coisas. Você precisa, de alguma forma, se adaptar a esse corpo que vai mudando à medida que você vai envelhecendo, mas existem também questões sociais, como abandono, como um valor pejorativo ao que é velho. O que é velho nunca é desejado, nunca é bonito, nunca é, né, é buscado. O velho é sempre aquilo que não presta, que é datado, que não sabe, que é ultrapassado. Então, isso tudo acaba impactando. Passa um pouco pelo preconceito também. E quando a gente fala em preconceito, a gente vem também uma lembrança muito de intolerância. Hoje a gente tem uma sociedade que ainda é muito intolerante, seja com questão de gênero, de idade, de posição social, de raça. Isso também influencia no psicológico das pessoas, doutora? Influencia e muito. Se a gente olhar, eu vou pensar de novo o suicídio, porque é como se fosse a máxima que a gente costuma escutar em termos de sofrimento mental. Se a gente olhar para esse fenômeno, a gente vê que existem alguns fatores de risco, dentre eles violência, né, problemas financeiros, abandono e, por exemplo, fazer parte da população LGBTQIA+. Então, questões como homofobia, como violência de gênero, como transfobia, como intolerância dentro das famílias, como abandono, como exclusão, né? Isso gera demais sofrimento e acaba reverberando em alguma depressão, enfim, ansiedade, em transtornos vários, culminando, por exemplo, no suicídio. E, doutora, como o familiar ou alguém próximo consegue identificar isso dentro de casa? A gente costuma dizer assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, o que eu mais falo, né, para os meus alunos, que eu sou professora também, é que assim, olha, depende. O que mais os alunos escutam, olha, vai depender. Vai depender por quê? Vai depender de milhões de aspectos. Mas assim, se a gente pudesse dizer algo aqui, agora, se eu pudesse dizer, mudança de comportamento. Então, você que é familiar, você convive com essa pessoa todos os dias, todas as semanas, você conhece a história dessa pessoa. Se você percebe que essa pessoa vai mudando de comportamento, ou seja, apresentando um comportamento que é diferente daquela que apresentava antes, ou fica mais calado, ou fica mais exaltante, digamos assim, ou muda padrões de sono, dorme demais, dorme de menos, come demais, come de menos, começa a consumir substâncias que não consumia antes, álcool, cigarro, não precisa pensar sobre maconha, cocaína, anfetamina, não, álcool, cigarro, começa a mudar, e mudar de uma forma que você, enquanto familiar, não compreende de onde veio aquela mudança. Então, a dica que eu dou é, chegue e pergunte a essa pessoa o que é que está acontecendo. Voltando a preconceito, a própria terapia sofre o preconceito, às vezes, não é, doutora? Do familiar dizer, não, eu não sou doido, ou meu filho não é doido, eu não vou colocar ele para fazer consulta com a psicóloga ou fazer uma terapia, porque é loucura. E hoje há uma diferença, as pessoas precisam saber o que é um acompanhamento terapêutico, o que precisa realmente com o psicólogo, ou do que é realmente um atendimento psiquiátrico, por exemplo. Para começar, a gente até questiona a ideia de loucura, do doido, né? Quem é o doido? Porque se eu entendo que tem um doido, tem um normal. E aqui para nós, quem é normal nessa vida, né? Então, esse padrão de normalidade foi algo criado historicamente, para dizer que existem tipos de pessoas. Não querer dizer certo e errado, apesar de que historicamente a gente compreende quando meio que certo e errado, mas a primeira coisa é repensar essa questão da loucura, né? Segundo, pensar também que a busca pela psicoterapia é uma busca por cuidado. Da mesma forma, quando eu estou com dor de dente, eu vou lá no dentista. Quando eu estou com alguma erupção na minha pele, eu vou lá naquele dermato.
quando eu preciso organizar a minha alimentação, eu busco um nutricionista. Parece que é muito mais fácil a gente pensar na nossa saúde física do que pensar que psicologicamente, emocionalmente, mentalmente a gente precisa de suporte. E esse preconceito é um preconceito construído historicamente, porque a ideia de saúde mental sempre foi muito atrelada à ideia de doença. Ah, saúde mental é louco, é doença, é depressão, é esquizofrenia, é transtorno de personalidade, vem um monte de nome feio, né? De nome muito grande, querendo dizer que é especificamente a doença e não. Falar sobre saúde mental é falar sobre a nossa vida, sobre o quão difícil está sendo continuar vivendo imerso nessa pandemia, sobre o quão difícil muitas vezes é achar que a gente tem que ser forte, que a gente tem que dar conta de tudo, e no fim ninguém consegue dar conta de tudo, e no fim ninguém consegue ser absolutamente forte, né? Então, buscar psicoterapia, pensem isso, buscar psicoterapia é a busca de um cuidado, de um lugar seguro, com alguém treinado, com alguém tecnicamente preparado, para lhe oferecer o suporte que você precisa. E aí, doutora, a gente está num mês alusivo ao Conselho de Psicologia aqui do Rio Grande do Norte. Ele tem feito atividades ou vai desenvolver ainda nesse mês atividades específicas? O nosso Conselho Regional de Psicologia, a gente trabalha com a ideia de que a gente precisa pensar sobre saúde mental de janeiro a janeiro. Isso quer dizer o quê? Que se vocês olharem no nosso Instagram, CRPRN17, e no nosso canal do YouTube, assim como o nosso Facebook, vocês irão ver diversas postagens. São eventos, são vídeos, são entrevistas, são textos colocados ali, apresentados para a população. O Conselho Regional de Psicologia, assim como o Conselho Federal, não é somente para psicólogos, é para a população também. Então, ali vocês conseguem encontrar diversos materiais para oferecer apoio, para oferecer orientação e, evidentemente, se você acha que precisa, pode entrar em contato diretamente com o nosso conselho, que a gente tem uma equipe especializada para orientar, para, né, tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre questões de saúde mental. Então, a gente não pode falar somente sobre saúde mental no mês de janeiro, nem no mês de setembro, nem num mês específico. A gente precisa falar sobre saúde mental de janeiro a janeiro, durante o ano todo. Mas o mês se intensifica, lógico que se abre mais leque, se abre mais oportunidades para trazer esse tema mais para junto, Exato, né? Até porque, assim, janeiro, início do ano, é o início de um ciclo, né? Quer dizer, o fechamento de 2021, iniciando 2022. Então, é um mês que muitas pessoas estão ali apegadas às suas listas, às suas promessas, aos seus sonhos, às suas expectativas. Então, pensar sobre saúde mental nesse mês é especialmente interessante. Nas frustrações também. Nas frustrações, nas derrotas, nos sofrimentos também é importante, né? E aí pode ser um mês justamente que as pessoas se peguem aí em casa, pensando assim, não, peraí, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso me pensar, eu preciso me livrar de um relacionamento, eu preciso saber lidar com meu filho, eu preciso saber lidar comigo mesma. Então, é como se fosse um momento de virada. Então, eu preciso buscar a minha saúde mental também. Doutora Ana, eu queria agradecer muito sua participação, uma entrevista muito boa aqui, trazendo esse tema importante. Como a senhora falou o ano inteiro, não só aqui em novembro, eu peço para que a senhora aí deixe mais uma vez as redes sociais do Conselho, para quem quiser tirar alguma dúvida, esclarecer algum tema, poder lá entrar em contato com vocês. Maravilha. Gente, vocês estão absolutamente convidados a olhar as nossas redes sociais, o nosso Instagram é CRPRN17. Temos também nossa página no Facebook e também o nosso canal de YouTube, que tem todos os nossos eventos, né, aproveitando essa questão da pandemia. Então, os vários eventos, as várias palestras estão lá registradas para qualquer pessoa que precise ver. Então, contem com o nosso conselho, que ele é parceiro não só da categoria de psicólogos, como da população de forma geral. Doutora Ana Isabel Lima, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, foi um prazer. Olha, o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Se você perdeu este bate-papo com a doutora Ana Isabel ou outro programa nosso, ele está à sua disposição no nosso canal do YouTube da Band Natal. Segue, compartilha, ativa o sininho, que a gente se encontra lá no virtual também. Até lá!